A paz do Senhor Jesus a todo, o pastor Ronaldo aqui, fazendo uma homenagem ao dia 7 de setembro. Conta-nos a história que no ano de 1808, a família real portuguesa se estabeleceu aqui no Brasil. Neste exato período, o Brasil até então era colônia de Portugal, ou seja, todas as nossas riquezas, como por exemplo o ouro, a madeira e tudo quanto havia de valioso, eram explorados e exportados para Portugal. Por volta do ano de 1820, a família real teve que retornar para Portugal. Mas antes de retornar, o rei Dom João VI nomeou Dom Pedro, seu filho, como príncipe regente do Brasil em seu lugar. E assim, a família real retornou para Portugal. Porém, Dom Pedro começou a observar aqui no Brasil, ele começou a perceber um procedimento de independência do Brasil. Logo mais à frente, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro I exigindo que ele retornasse, que ele voltasse para Portugal. Uma vez que isso vai acontecer, diz a história que no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro pedindo que ele não abandonasse o país, mas que ele ficasse dentro do Brasil para continuar regendo a nação brasileira. Dom Pedro resolveu então ficar aqui no Brasil, e esse dia ficou conhecido como o famoso Dia do Fico. A pronunciação de Dom Pedro I foi: se é para o bem de todos, para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E foi então a partir desse momento que Dom Pedro ficou conhecido como Dom Pedro I aqui no Brasil. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I redigiu muitas regras, muitas leis, regras essas que mudariam a história do Brasil. E finalmente, no dia 7 de setembro de 1822, às margens de um rio chamado Rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro declarou a independência do Brasil com o famoso grito: independência ou morte! Um grito que mudou o Brasil. Eu e você temos esse grito no coração. Somos brasileiros com muito orgulho. Que Deus possa abençoar a tua vida. Feliz 7 de setembro a todos vocês. Deus abençoe.